A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de aos Hebreus, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz: Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Nós estamos diante de mais um devocional, dando início ao devocional no livro de aos Hebreus. Esse livro, essa carta, ela tem o propósito de falar sobre, de apresentar a suficiência e a superioridade de Cristo. O autor dessa carta é desconhecido, então, pelo fato do nome do autor não ser mencionado no texto bíblico, Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e outros têm sido sugerido como autor. Mas qualquer que seja o autor, refere-se a Timóteo como um irmão. O destinatário, essa carta foi destinada aos cristãos hebreus, talvez cristãos da segunda geração, que podem ter pensado em retornar ao judaísmo, talvez por uma imaturidade originada de uma falta de entendimento das verdades bíblicas, e a todos os crentes em Cristo Jesus. Essa carta é destinada. A data é provavelmente da destruição do templo em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, porque os sacrifícios e as cerimônias religiosas são mencionadas no livro, mas não é feita nenhuma menção da destruição do templo. Então, por volta do ano 70, antes da destruição do templo, no ano 70. O panorama: estes cristãos judeus, eles estavam provavelmente sofrendo uma violenta perseguição social, física, tanto de judeus como de romanos, e Cristo não havia retornado para estabelecer o seu reino, e as pessoas precisavam se assegurar de que o cristianismo era verdadeiro e de que Jesus era realmente o Messias. O versículo-chave é o versículo do nosso texto devocional, ao qual nós lemos. Pessoas-chave nessa livro de aos Hebreus: homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. No capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. Então, essas são as pessoas-chave dentro desse texto, dentro desse livro de aos Hebreus. E a característica particulares desse livro é que, embora o livro de Hebreus seja chamado de carta, tem a forma e o conteúdo de um sermão. Então, essas são as informações essenciais a respeito desse livro, a respeito de tudo que nós vamos estar falando por esses dias dentro desse livro de aos Hebreus. Então, quando esse primeiro capítulo, que vai falar sobre a superioridade de Cristo. Então, a relação do cristianismo com o judaísmo foi uma questão crítica no início da igreja. Então, o autor, ele esclarece qualquer confusão, explicando cuidadosamente como Cristo é superior aos anjos, a Moisés e aos sumos sacerdotes. A nova aliança é mostrada como sendo muito superior à antiga. Isso pode ser de grande encorajamento para nós, e nos ajuda a evitar que nos afastemos de nossa fé em Cristo. Então, quando ele vai falar agora, nesse primeiro versículo, ele vai falar nesse texto de que Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos.
Diz o primeiro versículo: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o livro de aos Hebreus, ele descreve em detalhe não apenas como Jesus Cristo cumpre as promessas e profecias no Antigo Testamento, como é melhor do que tudo no sistema de pensamento judaico. Os judeus, eles aceitavam o Antigo Testamento, mas a maioria deles rejeitavam Jesus como Messias, há tanto tempo, esperando, ou está esperando há tanto tempo. Os destinatários desta carta parecem ter sido cristãos judeus. Eles eram bem versados nas Escrituras e professavam a fé em Cristo. Porém, seja através da dúvida, da perseguição ou do falso ensino, podem ter estado em perigo ao desistir da sua fé cristã e retornar ao judaísmo. Então, a autoria desse livro é incerta. Vários nomes têm sido sugeridos. A maioria dos estudiosos não acredita que Paulo tenha sido o autor, porque o estilo de escrita de Hebreus é bastante diferente do estilo das suas cartas. Além disso, Paulo ele se identificou em suas outras cartas e recorreu à sua autoria, à sua autoridade como um apóstolo, ao passo que o escritor de Hebreus, que nunca menciona seu nome, recorre ao testemunho ocular do ministério de Jesus para sua autoridade. Então, no entanto, o autor de Hebreus, evidentemente, conhecia bem Paulo. O livro de Hebreus provavelmente foi escrito por um dos colaboradores próximos de Paulo, que ouvia pregar, que ouvia pregar frequentemente. Nos dias do Antigo Testamento, Deus usou muitas abordagens para enviar suas mensagens ao povo. Ele falou com Isaías em visões, com Jacó em um sonho, com Abraão e Moisés, pessoalmente com Moisés. Os judeus familiarizados com essas histórias não teriam considerado difícil acreditar que Deus ainda estava revelando sua vontade, mas para eles era surpreendente pensar que Deus revelou a si mesmo, falando através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento e a culminação da revelação de Deus através do século. Quando o conhecemos, temos tudo o que precisamos para ser salvo dos nossos pecados e ter um relacionamento perfeito com Deus. Jesus não é apenas a representação exata de Deus. Ele é Deus, o próprio Deus que falou nos dias do Antigo Testamento. Ele é eterno. Ele trabalhou com o Pai na criação do mundo. Ele é a completa revelação de Deus. Alcançamos a visão mais clara possível de Deus quando olhamos para Cristo. Jesus Cristo é a expressão completa de Deus em um corpo humano. Quando nós lemos esse versículo 3, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus ele escreve: ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, esse livro de Hebreus, ele liga o poder salvador de Deus ao seu poder criativo.
Em outras palavras, o poder que trouxe o universo à existência e que o mantém funcionando é o mesmo poder que cancela todos os nossos pecados. Como estaríamos enganados se pensássemos que Deus não poderia nos perdoar? Nenhum pecado é grande demais para que o Criador e governante do universo não possa perdoar. Ele sempre poderá nos perdoar quando viermos a Ele através de seu Filho. O fato de Jesus ter se assentado significa que o trabalho de redenção da humanidade estava consumado, de modo único e perfeito, eternamente. O sacrifício de Cristo é absoluto e final. Não tem outro que tenha estado entre nós, como Jesus Cristo, como aquele que, como o próprio Deus, representação exata de Deus aqui nessa terra, levou nossos pecados sobre ele, sobre si, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade em Cristo Jesus. No versículo 4 ele diz: tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente que eles. Então, os falsos mestres naquela época ensinavam muito daquelas primeiras igrejas ali, que só era possível se aproximar de Deus através dos anjos. Em vez de adorar a Deus diretamente, os seguidores dessas heresias, veneravam, ou adoravam os anjos. O autor aos Hebreus, ele denuncia claramente tal ensino como falso. Alguns pensavam em Jesus como se ele fosse o anjo de Deus, que possuía a posição mais elevada. Mas Jesus não é um anjo superior. Além do mais, os anjos não devem ser adorados, nem aceita adoração. Não devemos considerar quaisquer seres ou autoridade como sendo maiores do que Cristo. Jesus Cristo é Deus. Somente Ele merece nossa total adoração. Então, os hereges desviavam o foco da verdadeira adoração, de reconhecer Jesus, para que ele não reconhecesse Jesus como o Filho de Deus, como o resplendor, da glória de Deus, a representação exata, de Deus, aquele que sustenta todas as coisas, pelo seu poder, perdoando os nossos pecados. Então, isso tudo já acontecia. Isso nós temos que ter cuidado, que muitas coisas têm se colocado, muitos obstáculos para se chegar até Deus. Depois que o véu foi rasgado, nós temos o acesso livre ao Senhor. Então devemos estar sempre entendendo, compreendendo isso, que não há barreira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 5 ele diz: pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei. E outros, eu lhe serei pai, ele me será filho. Jesus Cristo é o filho honrado e o primogênito de Deus. Nas famílias judaicas, o filho primogênito ele detinha a mais elevada posição. Então, o lugar de mais alto privilégio, de maior responsabilidade. Lendo esta mensagem, os cristãos judeus entenderam que, como o primogênito de Deus, Jesus é superior a qualquer ser criado. Eles entendiam, e a cultura deles já dizia que o primogênito era aquele que tinha maior responsabilidade, era o que tinha o mais alto privilégio. Jesus ele foi colocado como filho de Deus, como primogênito de Deus. E ele, por isso, muitos entenderam e compreenderam, e outros não, e outros estavam tentando distorcer toda essa palavra. Ele diz no versículo de número 6, e ao introduzir o primogênito do mundo, outra vez diz, e todos os anjos de Deus os adorem.
Sobre os anjos, ele diz, né, se de seus anjos ele fez ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelo século dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. E também ele disse, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de suas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces. A todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolará, e como roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Ele está citando aqui, o autor dos Hebreus, ele vai citar, Salmos 102, do verso 25 ao 27. Então, nessa citação, ele considera Deus como o locutor, e atribui palavras ao Filho, Jesus Cristo. A terra e os seus enrolados como um manto revela que o nosso planeta não é permanente ou indestrutível, uma posição apoiada por muitos filósofos gregos e romanos. A autoridade de Jesus é estabelecida sobre toda a criação. Por esta razão, não ousemos tratar qualquer objeto criado ou recurso terrestre como mais importante do que ele. Então, pelo fato de os leitores ali judeus, criado, ou melhor, os leitores judeus, cristãos, de Hebreus terem experimentado a rejeição de seus compatriotas judeus, ele se sentia frequentemente isolado. Muitos foram tentados a trocar o Cristo imutável por sua velha, fé familiar. Então, o escritor de Hebreus, ele nos advertiu a não fazer isso. Cristo é a nossa única segurança em um mundo mutável. Aconteça o que acontecer neste mundo, Cristo ele permanece para sempre imutável. Se confiarmos nele, estaremos absolutamente seguros, porque nos apoiaremos nos mais firmes alicerces do universo, Jesus Cristo. Então, que nesse dia, em meio a tantas coisas que têm acontecido, que você esteja fundamentado em Cristo Jesus, o maior alicerce, onde nós temos a firmeza e que nós viemos permanecer firme em Cristo Jesus, não deixando as interferências que tentaram aqui nessa época que dessa carta foi escrita e estão tentando no dia de hoje também minar a nossa fé, tentando nos parar. O Senhor é aquele que nos sustenta e devemos adorar somente ao nosso Senhor. Ele diz no versículo 14, e fechamos, e diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Então, devemos adorar ao Senhor. E o véu ele foi rasgado, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, medite nela, entenda que o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. A revelação de Deus, o Filho, ele é superior aos anjos. Que nós possamos entender a cada dia. E Cristo, como Filho, ele é o nosso Salvador. Ele é o primogênito. Ele é o melhor de Deus para nós. Ele é o próprio Deus que está encarnado, que se opera em nossas vidas. Que você venha receber essa palavra nesse dia, em nome de Jesus.